Shalom Adonai a todos. Mais um momento temos a oportunidade de estarmos anunciando o Evangelho Redentor de nosso Salvador. Nesta oportunidade estamos cumprindo o ID de nosso Salvador na cidade de Caldas Novas, na Praça Mestre Orlando. Segundo os moradores desta cidade, uma cidade turística, uma cidade conhecida por suas águas quentes, segundo os moradores daqui, uma das praças mais movimentadas, se não a mais movimentada desta cidade. E aqui estamos para obedecer uma ordem de Yeshua HaMashiach, que foi nos apresentado como Jesus o Messias, o nosso Salvador, o único Redentor do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, o único que tem todo o poder em favor do ser humano no sentido de perdão dos pecados, livramento do inferno e salvação eterna. Conforme está escrito, entre outras passagens, uma passagem na Escritura Sagrada, na Nova Aliança, Novo Testamento, que é para nós, gentios, o Novo Testamento. Marcos escreveu no capítulo 16, versículo 15 a seguir, acerca do Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nesta oportunidade, estamos tendo o privilégio de poder compartilhar com as pessoas que por aqui caminham, por aqui passam, e também todas as demais pessoas que serão alcançadas através dos CDs, através das rádios, através da internet e todas as portas que Deus tem nos aberto para divulgação das mensagens, pregações, estudos bíblicos, anúncio do Evangelho e tudo que está ligado entre o conhecimento do plano de Deus para a humanidade e a forma de redenção, a forma de alcançarmos perdão, a forma de estarmos nos reconciliando com o Criador de todas as coisas. E aqui estamos para anunciar a palavra da verdade do Evangelho de Cristo, que é o único meio para o ser humano, todos nós, encontrarmos salvação, perdão dos pecados e livramento do inferno que está preparado para Belial, os seus pseudos anjos e todos os hipócritas, todos os corruptos, todos os feiticeiros, todos os idólatras, todos os ladrões, principalmente os ladrões políticos, que aproveitam da posição, que aproveitam do foro privilegiado, da blindagem e roubam o leite, o lanche das crianças, os medicamentos da população trabalhadora que perece e sofre nos corredores dos hospitais, como os noticiários nos mostra a cada dia. Inferno que está preparado para depois de cumprir o que está em Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Estes não escaparão, e juntamente com esses enganadores, ladrões, hipócritas, corruptos, mentirosos, todos estes estarão juntamente
com os pseudos pastores, pseudos apóstolos, que estão hoje com uma grande ferramenta em suas mãos, como a TV aberta. E eles são covardes. E os covardes também não herdarão o reino dos céus. Os covardes estão citados na lista em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, e também 21, verso 15. Na lista dos que vão para o inferno por causa das suas práticas, dos seus atos contrários ao plano do nosso Salvador. Lá na lista está os covardes. E estes que estão na TV hoje são covardes, porque ao invés de pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, o arrependei-vos, que o primeiro pregador no Novo Testamento, João Batista, pregou com veemência, com coragem, sinceridade, eles não pregam. Nós temos visto na TV aberta brasileira pseudos pastores, falsos pastores, falsos apóstolos, porque apóstolos só existiam os que foram escolhidos por Cristo pessoalmente, está escrito nos evangelhos do Novo Testamento. Ninguém pode se intitular apóstolo, a não ser os que estão na Escritura. Você pode se fazer por merecer, pelos seus frutos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação de vida, ser pregador, ser pastor, como tenho esse ofício, servo de Deus, Lindomar Santos, pastor, do rebanho que não é meu, rebanho de Cristo, rebanho daquele que abriu seus braços no alto do Calvário, na cruz do meio. Ele é o dono do rebanho, ele é o dono da igreja. Mas esses pseudos pastores, falsos, enganadores, lobos, como está em João, capítulo 10, a partir do versículo 10, que roubam, matam e destroem, que são enganadores, que são mercenários, que são a pior raça de nosso tempo, porque eles vêm travestidos de uma aparência de ovelha, de uma aparência de pastor, mas são lobos devoradores, são falsos profetas, são mercenários. Eles não pregam a verdade, eles não dedicam a sua vida para as ovelhas, para a causa de Cristo. E estão lá vendendo objetos ungidos na TV. Estão enganando centenas, milhares de pessoas, indo como condutores cegos para o abismo e guiando uma multidão. Por falta de conhecimento da Escritura, como está profetizado, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos com esta causa em nossas mãos e com o compromisso de pregar a verdade. Nada além da verdade. Nada mais e nada menos também, de acordo como está escrito no Evangelho e no Novo Testamento, que nos foram dados por privilégio, por graça, favor não merecido, através de Cristo. Então, esses enganadores que estão na TV, que não vão pregar na praça pública o Evangelho verdadeiro, também não pregam na TV o Evangelho verdadeiro, também enganam as multidões dizendo que tem o dom de curar, que tem o dom de operar milagres e prodígios, e são verdadeiras serpentes, enganadores, servos de Belial, porque quem tem um dom verdadeiro para curar o seu semelhante, quem tem o dom verdadeiro de maravilhas, não fica na TV vendendo objeto ungido de idolatria, enganando e levando as pessoas para o inferno, tirando o foco da pessoa de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode conceder alguma coisa, e não toalhinha, nem sal grosso, nem arruda, nem martelinho, nem água do Jordão, nem um outro objeto, nem meia, nem redinha, nem nenhuma dessas enganações diabólicas que esses falsos apóstolos, falsos pastores, falsos missionários da TV têm enganado as pessoas. São piores do que o sistema religioso católico, que na sua maioria distribui objetos de idolatria, mas é de graça. Esses pseudos enganadores
com títulos de pastores, de bispo, apóstolos, da religião, do sistema religioso evangélico, são piores do que os do sistema religioso romano. Porque esses enganadores do segmento religioso que está na TV, com título de pastores, apóstolos, entre outros, eles não dão de graça, eles vendem. Mesmo que fosse de graça, objeto de idolatria, de engano, seria maligno e enganador. Porém, eles são piores, porque não distribui de graça, é vendido. E muito caro é vendido. Cobram claro, caríssimo, exploram a fé dos simples, dos neófitos, daqueles que não conhecem o projeto de Deus, não conhecem a nova aliança, são enganadores. E a maioria pegam textos isolados do Velho Testamento, uma aliança que não é para nós no sentido de lei, é para o povo israelita, para o povo judeu. E tem muitos enganadores no nosso meio, no sentido de se dizer evangélico, no sentido de se dizer cristão ou crentes. Enganam as pessoas que não conhecem e não sabem da diferença da velha aliança no sentido de lei e da nova aliança em Cristo que nos alcança a todos nós que não somos filhos de Abraão genealogicamente, biologicamente. Eles não esclarecem para as pessoas que a velha aliança é para os israelitas que não receberam o Messias, o nosso Salvador. Para nós gentios, só houve oportunidade, só houve esperança a partir da vinda de Cristo e a nova aliança. Aí assim, através de Cristo, o sacrifício no Calvário, a vitória no terceiro dia confirmada, vemos os apóstolos verdadeiros que estão na Escritura pregando o Evangelho e nos instruindo a também pregar. Assim, nós, gentios, fomos alcançados, como está em João 1, versículo 11 a seguir. Ali está a palavra clara, onde nós fomos alcançados. Também nas cartas, nos livros do apóstolo Paulo, podemos perceber claramente ele combatendo o Velho Testamento no sentido de lei, no sentido da aliança passada, e pregando e anunciando a nova aliança, o Novo Testamento em Cristo, ao ponto de dizer que quem pregar o Velho Testamento no sentido de lei, como valendo para nós, está debaixo de maldição. E muitos enganadores em nosso tempo têm feito isso, como enganadores do segmento adventismo no sétimo dia, como alguns evangélicos também usam esse golpe para pegar as promessas terrenas e enganar as pessoas, sem dizer a verdadeira aliança e onde é mais importante o tesouro agora, que é no céu e não na terra. Que o mais importante é perdão dos pecados, o mais importante é livramento do inferno e salvação eterna em Cristo, e não aliança terrena, não aliança da prosperidade enganosa, da teologia da prosperidade, essa teologia diabólica chamada teologia da prosperidade. E até homens que no passado, até o ano 2000, até 1999, pregava a verdade e combatia essa heresia diabólica. Agora, um dia desse, no programa do apresentador popular do SBT, eu vi esse pseudo pastor que se vendeu à política, se aliançou às políticas. Ele defende candidato político, ele também defende essa diabólica teologia da prosperidade, entrando em contradições com as suas próprias pregações no passado recente. Então, nós vemos o engano destes em nossos dias. Isso não é o evangelho verdadeiro. Defendendo um pseudo-pastor enganador, hipócrita, que vende objetos ungidos. E esse pastor que foi no programa popular do SBT, defendendo esse enganador falso apóstolo. As profecias se cumprindo, meus irmãos, amigos, que aqui me ouvem e os que estarão ouvindo através dos meios de comunicações, de homens e mulheres sérios que têm trabalhado na internet, têm distribuído CDs, têm trabalhado fielmente a palavra e a causa de Cristo, sem esperar lucro financeiro, sem esperar patrimônio humano, mas faz pela causa, em gratidão ao que Cristo fez por todos nós no alto do Calvário, e passando adiante a promessa e a possibilidade de salvação unicamente através de Cristo, na aliança do Evangelho, no Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo. Temos também, em nossos dias, é preciso ficar claro para todos,
que esses pseudos enganadores que usam título de pastor, de pregador, apóstolo, ao invés de pregar a verdade, anunciar o evangelho da causa e dedicar-se, como se dizem, ter títulos, como se diz ter dom de cura e maravilha, os que têm verdadeiramente faz como os apóstolos fizeram, como Cristo fez. Vai para os lugares onde estão os doentes, onde estão os que foram desenganados pelos médicos, como os hospitais de doenças tropicais, os hospitais que cuidam de pessoas com câncer, as pessoas que estão sendo tratadas sem nenhuma perspectiva humana. Por que eles não vão para lá orar e anunciar para essas pessoas essa grande verdade? Por que não vão para lá e ali poderiam ajudar muitas pessoas, poderiam perceber a necessidade? Então todos percebam e vejam claramente o engano, que é necessário eles estarem caminhando nesses lugares e ali então poderiam claramente ajudar, visitando essas instituições, estando ali diante, face a face, com os mais necessitados, com os mais carentes, com quem não pode ser cuidado pelo sistema humano, às vezes não tem nem seu recurso para uma consulta, quando nós vemos nos hospitais de urgência, nos hospitais de pronto-socorro. Mas esses hipócritas enganadores que manipulam o povo que não conhece a Escritura Sagrada, não conhece a Nova Aliança, eles dizem que têm o dom, mas estão vendendo. E em Mateus 10, versículo 8, parte B, o nosso Salvador disse claramente: de graça recebeste, de graça dai. Então não venda objeto ungido, enganador, hipócrita, falso apóstolo, falso pastor, servo de Belial, enganador de multidões, trabalhador para as trevas. Não venda objeto ungido para enganar as pessoas. Não faça falsas promessas. Acorde, arrependa desse mau caminho. Arrependa desse engano, indo e levando multidões para o inferno. Saia dessa vida, meu colega pastor, meu colega pregador. Saia desse engano, se arrependa, ainda é tempo. E venha para o evangelho verdadeiro. Venha para a verdade da Escritura. Venha para como está em Apocalipse capítulo 3, saia dessa mornidão e seja reativado, renovado pela palavra verdadeira do Evangelho, aquecido pelo amor verdadeiro pela causa e pelas pessoas, e trabalhe sem esperar lucro financeiro, pela gratidão pelo que Cristo fez por nós. Dedique-se verdadeiramente ao Evangelho. Mas esses enganadores não fazem isso. Eles querem lucro, eles querem a fama, eles querem o dinheiro, o ouro e a prata. Eles disputam com os artistas, eles disputam uns com os outros para ver quem tem mais dinheiro, quem tem o maior templo. E enganam as pessoas dizendo que o templo, o lugar de reunião, é a igreja. Isso é uma outra grande mentira desses falsos enganadores do nosso tempo. Igreja não é parede, igreja não é o templo onde vamos. Igreja é composta de pessoas, homens e mulheres, pecadores, como eu, pastor Lindomar, ainda limitado, pecador, com as minhas fragilidades e dependentes de Cristo. Porém, pessoas arrependidas, reconciliadas com Deus através de Cristo. Isso sim é a igreja, composta por seres humanos, pessoas, pecadoras arrependidas. Este é o verdadeiro título que podemos chamar de igreja. Essa igreja da qual Cristo é a cabeça. Essa igreja que representa também a noiva, do qual Cristo é o noivo. Essa igreja que é luz do mundo e sal da terra, que faz a diferença. Não a diferença hipócrita, enganadora do sistema religioso, que não pode beber vinho, que não pode isso, não pode aquilo, não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado. São enganadores os que falam e pregam isso, mentirosos, hipócritas, que querem viver de aparência, dizendo que o nascer de novo é a pessoa não bebe, a pessoa não come carne de porco, a pessoa não trabalha de sábado. É enganadores, hipócritas, raça de víbora, como está em Mateus 23, o 7, ai de Deus sobre esta raça perversa, enganadores, sepulcaiados, falsos e hipócritas, que mentem para as pessoas e as enganam, dizendo que o nascer de novo é de aparência, é de roupa, é de cabelo, é de come, o que bebe, é mentira, é engano desses. Porque o que está escrito que faz mal e contamina o homem, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14 a seguir, é a inveja, o engano, a mentira, o adultério, a hipocrisia, entre outras. Estas sim são
coisas que contaminam o homem. Na lista também, em Apocalipse, dos que vão para o inferno, não tem essa questão de bebida, de comida, de carne de porco de sábado, engano desses falsos pastores, falsos apóstolos, hipócritas, enganadores, vão pagar caro, muito caro, como está em Apocalipse, se não se arrependerem, porque o dia da verdade vem, o dia do trono branco vem, o dia da justiça real, que todas as máscaras cairão, vem e vão desmascará-lo, que ao invés de pregar a verdade na TV, ao invés de pregar a verdade em todos os lugares, dizer que o novo nascimento está constido em quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era adúltero não é mais, quem matava não mata mais, quem era um ladrão caloteiro, comprava e não pagava, não dá calote mais, é honesto. Quem tinha 2, 3 palavras, tratava e não cumpria, agora sim tem a sua palavra fiel, se ensina ou não, trata e cumpre. E pior ainda, o que mais o nosso Salvador condenou, o que era hipócrita, mascarado, como a maioria dos religiosos, como a maioria da liderança, não é mais hipócrita, tira a máscara da hipocrisia e passa a ser o que é em todos os lugares, sendo o que é em nome de Jesus de Nazaré. Esta é a palavra verdadeira do Evangelho, meus amigos. Não se preocupe se alguém te enganou e te expulsou do templo deles, porque também expulsaram o nosso Salvador do templo, onde eles mentem, chama de igreja. Igreja não é o templo. Templo é um lugar só apenas que podemos reunir, mas podemos reunir também como estamos nessa praça. Podemos reunir também no mato, na rua, em qualquer lugar nós podemos reunir para adorar a Deus e cultuar a Deus. Igreja somos nós, como está em Mateus, capítulo 18, verso 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o nosso Salvador, eu aí estou no meio deles. Esta é a reunião da igreja verdadeira, onde foi citada e falada em Mateus 16, claramente o nosso Salvador diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja dele, não é desses falsos apóstolos, falsos pastores, enganadores, hipócritas, ladrões. São ladrões e salteadores, como está escrito em João 10, que se apossaram no rebanho, roubaram o rebanho. Estão dizendo, a ovelha é minha, a igreja é minha. Se tu tem congregado num lugar que o pastor diz que a igreja é dele, que diz a minha igreja, cuidado, fuja desse lugar. Fuja enquanto é tempo, porque é um enganador hipócrita mascarado. A igreja não é dele. Ele não pagou no alto do Calvário. Ele não derramou seu sangue por nós, pela igreja. O único que pode dizer a igreja é minha é Cristo. O único que pode dizer a igreja é minha é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o nosso Salvador. Esses enganadores que dizem, minha ovelha, minha igreja, aqui é eu que mando, aí é o que eu faço. É mentiroso, hipócrita, enganador, servo de Belial, transvestido de um pregador ou pastor, mas é um enganador hipócrita, lobo mercenário, como o nosso Salvador escreveu e nos preveniu a respeito dele. Também o apóstolo Pedro nos preveniu, está na sua carta, pode ler e conferir, que nos últimos dias, nos últimos tempos, esses enganadores, mercenários, viriam, enganariam muitos e fariam negócio do povo, negócio das pessoas e do rebanho de Cristo. Pessoas simples, de boa fé, sinceras, homens e mulheres, trabalhador da roça, da cidade, em todos os lugares, têm sido enganados por causa da sua simplicidade e muitas vezes por não conhecer a Escritura, por não conhecer o Novo Testamento, a salvação, a nova aliança. Mas aqui temos a oportunidade de conhecermos a palavra da verdade e sabermos que igreja não é parede, igreja não é templo onde vamos, igreja somos nós, eu e tu e todos os sinceros na terra, pecadores arrependidos, reconciliados com Deus em Cristo. Igreja não é um templo, uma denominação religiosa que tem uma placa dizendo aqui reúne tal como nós usamos. Igreja missionária, comunidade Deus vivo. Isso é só uma maneira de nos identificar para o lugar que vamos reunir, mas não é a igreja aquela placa, não é a igreja o templo, a igreja somos nós, eu e tu, meu irmão, e onde quer que tu estiver me ouvindo, aqui, pela internet, em vários países que tem ido as mensagens
que estão ouvindo também pelas rádios que têm rodado as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos verdadeiros e fiéis à palavra da Escritura, conforme está escrito no Evangelho da Nova Aliança. Não conforme achômetro humano, não conforme achômetro de líder religioso hipócrita mascarado, não. É conforme está escrito no Evangelho, que é suficiente para a nossa salvação e como está no Novo Testamento. Isso sim é a verdade da palavra que Cristo veio, ensinou, viveu, morreu por ela e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Louvado seja Deus por isso também. Temos que ter muito cuidado também com muitos enganadores do nosso tempo. No passado, quando eu ainda estava no sistema religioso evangélico, eu vi muitos pseudos pregadores e pastores usando título de pastor, e é importante lembrar que pastor não é quem tem título, pastor não é quem tem credencial, como eu tenho, de 2 convenções, não é isso que é pastor. Pastor não é quem tem título, pastor não é quem compra uma carteirinha, pastor não é quem paga uma convenção para ter carteirinha comprada, pastor não é quem tem título porque recebeu de alguém humano, sujeito e pecador como eu e tu, como todos nós, dependentes de Cristo para a salvação. Pastor não é quem empina o nariz e diz que é melhor que os outros e que está podendo e que foi ungido por Deus. É mentira e enganação desses hipócritas. Nós somos trabalhadores da causa do Evangelho. Quem tem o título de pastor e é pastor de verdade, de acordo com a palavra, e tenta imitar a Cristo e dedicar a sua vida, são pessoas que trabalham em prol de um rebanho que não é seu, não é meu, é de Cristo. Esse sim é um pastor verdadeiro, que está trabalhando, dedicando a sua vida por muitas pessoas que fazem parte do rebanho verdadeiro de Cristo, da igreja que é dele, de nosso Salvador, e de nenhum líder de convenção, nenhum hipócrita, enganador, presidente de convenção, associado com reverendo Moon, associado com político, associado com hipócritas, enganadores e falsos de nosso tempo. Não. Pastor é alguém, verdadeiro pastor é alguém, como está escrito, que dedica a sua vida e, se for necessário, dá até a sua vida pelas ovelhas, imitando a Cristo, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a palavra da verdade. Essa é a palavra verdadeira. Esta é a nossa missão. Agora, falsos pastores, hipócritas, fariseus, religiosos, legalistas, que quando estão trabalhando secularmente, o hipócrita fala, igual falou muito para mim, o hipócrita mascarado. Não, eu não posso agora, pastor Lindomar, ajudar os irmãos e cooperar e estar na causa verdadeiramente, pregando nas praças, anunciando, distribuindo CD, trabalhando, orando, dedicando, ajudando as pessoas com dependências químicas, ajudando as pessoas que estão caídas, ajudando as prostitutas, ajudando os homossexuais, ajudando os doentes, os carentes, que foi para esse que Cristo veio, para os que estavam perdidos, para os que estão, segundo o sistema religioso, perdidos, para aqueles segundo o sistema religioso não há mais jeito, é para esse que Cristo veio. Por isso que o sistema religioso da época de Cristo aqui em carne o perseguiu até o levar ao Calvário. Assim nos perseguem também, porque vivem de aparência, vivem de engano e de hipocrisia maléfica, diabólica. Mas um pastor verdadeiro, que tem compromisso com a causa, ele não usa esses argumentos, não, quando eu aposentar, eu vou trabalhar para a causa. Quando eu aposentar da minha função secular, eu então estarei ajudando, dedicando e unindo contigo, pastor Lindomar, com os irmãos, com todos. Mas o mentiroso hipócrita, eu vi vários, mesmo depois que aposentou, continuou hipócrita, mascarado e arrumando desculpa. Só quer viver de aparência no templo do sistema religioso, não quer abraçar a causa, não quer ajudar os doentes, não quer ajudar os perdidos, não quer ajudar os drogados, não quer ajudar aqueles que estão, segundo eles, do sistema religioso, não segundo o nosso Salvador, mas segundo eles, estão perdidos, estão desviados. Desviados de onde? Desviado de quê? Desviado da sinagoga de Satanás deles, do sistema religioso. Não desviado da palavra do Evangelho verdadeira. Porque esses hipócritas religiosos, com título de pastor, obreiro, missionária, com título de apóstolo, esses hipócritas enganadores, eles não têm moral, ética, autoridade, exemplo, frutos de acordo com o Evangelho, para dizer quem está e quem não está desviado do Evangelho. Porque eles são os piores, os mais desviados do Evangelho. Porque eles estão desviados, fingindo que estão no Evangelho. Eles estão desviados no tempo usando máscara. Desviados, enganados, enganadores. Deus, tenha misericórdia
de todos nós, para que nós nunca mais voltemos a essa velha prática diabólica e hipócrita do sistema religioso. E levante, Senhor, mais e mais pessoas para ajudar nessa missão do ID verdadeiro de Cristo, para pregar a palavra da verdade, libertando as pessoas dos enganos diabólicos de Belial e das garras diabólicas do sistema religioso, para então estarem vindo verdadeiramente para os braços do Senhor, para abraçar a causa do Evangelho verdadeiramente, por gratidão, não para receber nada em troca secularmente, porque o maior tesouro nós já recebemos na vitória no Calvário, como escreveu o apóstolo Paulo, e ele pegou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz, venceu, e agora nós vivemos na nova aliança, no Novo Testamento, restaurados e perdoados em Cristo. Em o nome de Jesus, eu digo a todos, venha, venha para o Evangelho verdadeiro de Cristo, que não te julga pela aparência, que não te julga pelo que você come, pelo que você bebe, que não te julga por dia de sábado nem carne de porco, que não te julga nem também pelo engano satânico e diabólico de uma seita herética maligna também, chamada as Testemunhas de Jeová, essa seita diabólica, uma das piores do sistema religioso também, que engana as pessoas e dizem que as pessoas não podem doar sangue sem deixar o seu parente, uma pessoa amada, um amigo morrer e não ajudar e salvar aquela vida. É um engano satânico e diabólico, porque o nosso Salvador doou o seu sangue, derramou o seu sangue no alto do Calvário por mim e por ti, por toda a humanidade. Ele doou o seu sangue, ele doou por nossa vida, por perdão dos pecados, por nossa restauração. E esse também meio diabólico do sistema religioso, chamado as Testemunhas de Jeová, engana as pessoas, engana multidões e diz que não pode, engana as pessoas e dizem que há um limite de quantidade de pessoas para ser salva, e ainda algumas seguidores de Russell, um falso profeta enganador, chegou a dizer que é apenas 144 mil que será salvo, sem explicar que aqueles são os assinalados que estão em Apocalipse, do povo remanescente judeu israelita. Seita diabólica, Testemunha de Jeová, também faz parte do sistema religioso, junto com os outros enganadores de muitos, indo e levando multidões para o inferno. E vale muito lembrar desses hipócritas enganadores que pegam texto fora do contexto, no Velho Testamento, enganando as pessoas de boa fé, que não conhecem o livro de Deus todo, de maneira completa, que não conhecem a velha e a nova aliança, que não conhecem por que foi necessário Cristo vir à terra e encarnar como Cordeiro de Deus, aquele que doou seu sangue por nós, para a redenção de muitos, para fazer o sacrifício perfeito. Eles enganam, aproveitando da situação leiga da maioria. Então enganam as pessoas e não dizem claramente que no Velho Testamento, no sentido de lei, é obrigatório quem prega Velho Testamento, no sentido de lei, valendo como para nós gentios, é preciso, é necessário pregar também o apedrejamento de várias pessoas, de vários seres humanos. Por exemplo, esses que pregam Velho Testamento, valendo para nós, como por exemplo, os enganadores dos adventistas do sétimo dia, que pregam parte do Velho Testamento como os demais enganadores. Nenhum dos enganadores que pregam o Velho Testamento no sentido de lei para nós prega todo o Velho Testamento. São enganadores. Pega apenas a parte ou partes do que interessam a eles, do que é interessante para o sistema religioso da denominação que eles defendem. Por exemplo, quem prega o Velho Testamento precisa pregar todo o Velho Testamento no sentido de lei, precisa pregar todas as leis, todos os critérios, todos os mandamentos. Porque se pregar alguns e não pregar todos, mesmo para quem está comprometido com o judaísmo, a religião judaica, entre outros da época, está debaixo de uma grande maldição, porque escrito está: quem tropeçar em um ponto da lei é culpado de tudo. Ou seja, quem pregar uma parte, não pregar toda, se propõe a isso, está debaixo de maldição. Quem propõe uma parte, não cumpre toda, quer dizer
que quer cumprir uma parte, não quer cumprir toda, é enganador, é mercenário, é falso, é hipócrita e está debaixo de maldição. Alguns exemplos, os adúlteros precisam ser apedrejados até a morte, em praça pública ou diante da congregação. Os enganadores, adventistas, entre outros, não pregam essa verdade. As testemunhas de Jeová enganadoras, também, que pega parte do Velho Testamento, não prega essas verdades. O segmento religioso, também evangélico, que pega partes do Velho Testamento, dizendo para nós no sentido de lei, e enganam a muitos, também não pregam essas verdades. Por quê? Porque isso ia chocar as pessoas. Isso não ia dar possibilidade desses enganadores e manipuladores do sistema religioso que estão na TV, entre outros, fazendo campanha, vendendo objetos ungidos, rosa ungida, arruda, entre outros, toalhinha, óleo, etc., não poderia enganar as pessoas dessa maneira, porque é preciso apedrejar até a morte qualquer ser humano, homem ou mulher, moça ou moço, que comete o adultério. É preciso apedrejar até a morte. Também os homossexuais. No Velho Testamento, no sentido de lei, os homossexuais e lésbicas, é preciso apedrejá-lo até a morte. Imagina todos os que pregam parte do Velho Testamento ter que assumir tudo que eles estão enganando as pessoas e as pessoas descobrirem, e eles terem que então cumprir essa parte horrenda, essa parte duríssima do Velho Testamento no sentido de lei, de ter que apedrejar até a morte todos os adúlteros, todos os homossexuais. É preciso também, quem prega Velho Testamento no sentido de lei valendo para nós, pregar também que todas as prostitutas e garotas de programas que foram pegas com um homem casados, e vale lembrar que a maior parte dos clientes delas são homens casados, precisam também pegar o homem e elas e apedrejar até a morte. Imagine também os travestis que nós vemos em grandes capitais e também aqui em Caldas Novas tem, e principalmente nas cidades de capitais tem muito. Em Goiânia, basta tu andar nas avenidas principais, tu percebe. Em São Paulo, no Rio, BH e assim por diante. Há muitos e muitos e muitos. Imagine estes pegando essas pessoas, levando para a praça pública ou diante da congregação e apedrejando até a morte. Mas esses enganadores hipócritas, falsos mestres, falsos profetas, mercenários, que só querem enganar as pessoas e terem à sua disposição, não fala essas verdades, não dispõe essa realidade verdadeira que está na Escritura. Eles não explicam a diferença da velha aliança para a nova aliança. Eles não explicam a lei do Velho Testamento na realidade para a vinda de Cristo e o tempo da graça e a nova aliança que nos alcança, gentios que não somos filhos de Abraão, pela genealogia e pela biologia. São enganadores hipócritas, só pegam a parte que interessam a eles, só pegam a parte que dá para eles enganar as pessoas com falsas promessas aqui na terra, de bênçãos materiais, de facilidades materiais, das conquistas terrenas, da Canaã terrestre, sem explicar, da Canaã celestial e espiritual, da Sião espiritual, da vida de salvação eterna que está contida na Escritura, no Novo Testamento. Também enganam as pessoas que não conhecem a Escritura num todo e não conhecem o Novo Testamento, dizendo a respeito de pecado em beber vinho, em fazer uma atividade, um trabalho no sábado, comer carne de porco. São enganadores, são falsos líderes, hipócritas, mercenários, lobos em peles de ovelhas, enganadores, hipócritas. Mas veja bem, o nosso Salvador transformou água em vinho e deu vinho às pessoas. Eles não explicam isso, eles não falam isso claramente para as pessoas e diz que é pecado beber vinho, é pecado comer carne de porco, é pecado
pecado trabalhar no sábado, sendo que a Escritura, Novo Testamento, diz que se necessário for para ti, meu irmão, ou para mim, pode trabalhar até dia e noite para não ser pesado ao próximo. Diz também que é pecado, que é um engano, que é um grande problema se tu tem alguma área da sua vida que precisa ser desempenhada no sábado, ou também em doar sangue. Esses enganadores do sistema religioso ou do sistema diabólico satânico da seita Testemunha de Jeová diz que não pode doar sangue. É mentira, engano deles, porque o nosso Salvador doou seu sangue por nós. E a Escritura diz que é para nós fazermos para o nosso próximo o que queremos para nós. E nós queremos ser salvos, nós queremos ser ajudados no momento de crise e dificuldade, se nós precisarmos de doação de sangue, como já aconteceu com alguém da minha família, se já aconteceu com a sua, tu sabe o quanto é importante doar sangue e salvar uma vida, e o nosso Salvador fez isso por nós, doou seu sangue no Calvário, sem precisar, sem ter necessidade por ele, mas ele fez por nós, sem ter nenhum pecado, sem ter nenhum erro. Ele fez por nós, ele fez em nosso favor. E esses enganadores do sistema religioso mentem e enganam as pessoas dizendo que não pode, que é errado, que há um problema nesse sentido sério. Esses são enganadores e aproveitam das pessoas que não conhecem as Escrituras. Mas quem conhece as Escrituras, quem conhece o Novo Testamento, quem conhece o Evangelho, quem tem uma experiência própria com Deus, sabe. E os que estão ouvindo aqui nessa praça, os que estão ouvindo aqui ao vivo, os que vão ser alcançados pela internet, pelas rádios, pelos CDs, por todos os meios de comunicações e de repassar a mensagem do Evangelho, como está escrito, não importa a forma, mas que importe que o Evangelho seja pregado, anunciado a gregos e troianos, a todos os seres humanos. Ide, pregai o Evangelho, ide e anunciai a verdade da Escritura, a possibilidade real e clara da salvação. Mas essas seitas enganadoras do sistema religioso, que não seguem o que está escrito no Evangelho, que não seguem o que está escrito na Escritura, são manipulados e seguem estatutos de homens, leis de políticos, regras humanas para o seu bel prazer, para o seu benefício próprio, seitas entre muitas e ignorantes à Escritura, enganadoras, como da Santa Avó Rosa, hipócrita e enganadora, levando multidões também para o inferno, condutores cegos e os seus seguidores, dizem ao ponto do seu líder, que passou até no noticiário aberto, foi algo incrível de aparecer para todos verem, não somente na internet, que é um meio ainda que é possível achar a verdade porque não está totalmente manipulado, mas é possível encontrar a verdade também, observando, dando com seu discernimento e pedindo Deus claramente que o seu Espírito Santo não nos deixe confundido, como está escrito, e a promessa. Essa seita maligna e satânica da Santa Avó Rosa, ela prega, ensina aos seus seguidores que não podem ler a Escritura, não pode questionar, não pode fazer perguntas sobre a Nova Aliança, o Novo Testamento, não podem aprofundar o seu conhecimento porque temem o descobrimento da verdade, o descobrimento do que está escrito em João 14, versículo 6, do caminho, a verdade e a vida, o que está em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, do que está aos Romanos 10,17, da fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, como está escrito claramente, também em Mateus 5, que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Esse diferencial eles temem, porque ao conhecer a verdade da palavra, segundo está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Evangelho de Cristo, eles vão perceber e vão ter muito trabalho em explicar e enganar as pessoas continuamente, ao ponto de dizer esse líder do segmento religioso, diabólico e enganador, da Santa Avó Rosa, que para uma pessoa, por exemplo, as mulheres, receberem uma cura física, era preciso ter um ato sexual, um ato íntimo com ele, porque o que
que sair dele e entrar na outra pessoa é santo e pode prover milagre. É um engano de mais um hipócrita, líder religioso, mentiroso e enganador, porque não é assim que está escrito, não foi assim desde o princípio, e não é através de contato físico que tem esta realidade milagrosa, unicamente pela fé em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, meus amigos que me ouvem aqui, e todos que estarão ouvindo através da internet, do YouTube, dos CDs e todos os meios de comunicações, das rádios, em mais de 100 países pela internet. Não seja enganado e manipulado jamais. A partir dessa data, quem estava com dúvida e engano, a verdade é, segundo está escrito, não precisa de tu seguir Velho Testamento no sentido de lei, porque é uma lei que foi cumprida por Cristo, é uma lei que impossível de cumprir por qualquer ser humano, porque nenhum cumpriu. Quem é que quer hoje, depois da aliança de Cristo, apedrejar os homossexuais, apedrejar as prostitutas, apedrejar os que praticam idolatria e vendem e propagam? Imagine, hoje na nossa realidade eles não ensinam isso, porque sabe que a nova aliança, tempo da graça, é perdão dos pecados em Cristo, arrependimento, não é por mérito próprio, é por graça. E eu quero dizer em alto e bom som para todos ouvir aqui, e todos que vão ouvir através dos meios de comunicações, os homossexuais, as lésbicas, as prostitutas, todos que têm algum problema com o sistema religioso e não têm espaço, vocês têm espaço conosco. Nós da Igreja Missionária, Comunidade Deus Vivo, e todos os sinceros da terra que faz parte da única igreja do nosso Salvador, aqui e em todos os países que pregam a verdade do Novo Testamento, segundo o que o nosso Salvador ensinou. Vocês têm espaço, e se não tem encontrado onde tu mora, onde tu reside, onde tu estás habitando, independente se é no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, Ásia ou outro lugar do mundo, saiba, aqui conosco tu tem espaço, aqui conosco há uma porta aberta para ti, aqui tem possibilidade de tu encontrar o caminho da salvação, da redenção, aqui tem possibilidade de tu vir como tu está, quebrado, doente, com problema, com dificuldade, com pecado, porque nós também somos pecadores limitados. Nós não enganamos as pessoas como o sistema religioso faz, como muitos enganadores do nosso tempo têm feito, e dizer que são santões, que são perfeitos, como eu ouvi muito quando fazia parte do sistema religioso. Papai nos levou para o sistema religioso, ele não sabia, meu pai, um homem sincero, trabalhador, na época não sabia que era o sistema religioso do engano, e nos levou então no ano de 1982, e ali eu vi durante anos e anos muitos dizerem, homens e mulheres, moços e moças, obreiros, pastores, missionárias, hipócritas mascarados, dizer, nós somos melhores porque nós nunca desviamos, nós somos melhores porque nós crescemos aqui, nós estamos bem com Deus acima dos outros porque nós nunca afastamos do caminho do Senhor. São hipócritas enganadores, porque segundo está escrito, não é aí no templo religioso feito de parede que enganaram em chamando de igreja e contaminaram a nossa mente, dizendo que o templo e onde reunimos é o leito e o seio da igreja. É mentira, engano. Igreja somos nós, pessoas, pecadores, arrependidos, reconciliados com Deus em Cristo. Eles mentem, enganam. E se tu tem conhecido pessoas assim, fuja desse lugar. Tu tem visto irmãos e irmãs, pastores, obreiros, dizendo nós somos melhores porque nunca desviamos. Nós somos melhores porque nós caminhamos sempre aqui. É mentira, porque desviado da sinagoga de Satanás, do templo religioso, é muito diferente de desviado do Evangelho. Eu sei o que é isso, porque eu também fui enganado por líderes religiosos. Eu também vi hipócritas, enganadores, mercenários, lobos, com título de pastor e pregador, apóstolos, enganarem o povo. E a partir do meu conhecimento próprio da Escritura, da busca como está em Mateus 6,6, da oração, em busca também do que está profetizado em Jeremias 33,3, do clama a mim e revelar-te-ei.
e mostrarei coisa grande e firmes que não sabes. Cumpre no Novo Testamento, em Mateus 6, versículo 6, e também em Apocalipse, cumpre claramente dessa perseverança e dessa busca do nosso Salvador. Ali fica claro que não adianta enganar, não adianta ficar com essa hipocrisia e dizer que somos melhores por causa de aparência, por causa de participação no templo religioso. Não, desviado do Evangelho é alguém que nega o Evangelho. Desviado de verdade é alguém que nega o Salvador. Não quem nega pastor hipócrita, mercenário, enganador. Não quem nega e questiona os enganos, a hipocrisia, o tratamento desigual, a acepção de pessoas, de tratar rico e pobre diferente, de tratar um trabalhador sincero, irmão e irmã, que dedica o ano inteiro e depois não tem nenhuma oportunidade de dar um testemunho, pegar no microfone e ir no púlpito, mas na época que chega a aliança política satânica, eles dão oportunidade para um político. Pode ser estuprador, pode ser canalha, pode ser do sistema corrupto dos caça-níqueis, pode ser corrupto da pedofilia, pode ser um hipócrita até condenado pela justiça humana. Eles dão espaço e dizem, meu irmão, é o irmão fulano de tal. E não é um político hipócrita, enganador. E lá eles dão oportunidade. E ele pega o microfone da noiva do Cordeiro e fala, e discursa e faz campanha em cima do púlpito. São pastores, enganadores, lobos, cães, claramente são mercenários e são enganadores, cães gulosos, como está em Isaías 56, verso 11. Fuja desses lugares, meu irmão e minha irmã. Fuja claramente. Ouça a palavra do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça para compreender o que o Espírito diz às igrejas. Não siga enganador, não siga condutores cegos, mas siga segundo o que está escrito no Evangelho, na Nova Aliança. Vamos em frente em anunciar a palavra e continuar pregando a palavra da verdade. E tem muito mais, veja ainda mais. São covardes. São covardes na TV ao vivo e também em programas gravados e editados. Não pregam sobre o arrebatamento que eles dizem crer. Não pregam a respeito que existe inferno e um dia depois do julgamento, como está em Apocalipse 20, terá uma consequência para os que não receberam o plano de Deus de reconciliação através de Cristo. São covardes porque não falam claramente contra a idolatria, contra a mariolatria, contra a Aparecida do Norte, contra a Trindade do Pai Eterno enganador, da idolatria do barro. É muito engano e eles não se manifestam, eles não falam claro sobre arrependimento, eles não falam claramente e abrem o jogo para as pessoas de maneira efetiva, transparente, simples e objetiva, como está no Evangelho. Não ensina o plano da salvação em Cristo. Você pode observar que esses pseudos pastores, falsos apóstolos, missionários, entre outros títulos que estão usando, que estão na TV, entre outros meios de comunicação, mas principalmente os da TV. Eu os observei e os assisti durante 2 anos. Não falam as verdades do Evangelho, que causa impacto, que traz mudança de vida, que faz a diferença para as pessoas. Eles ficam apenas na maldita teologia da prosperidade, só no embromation, só enrolando as pessoas com falsas promessas terrenas, colocando cura física em primeiro lugar, entre outros enganos. Mas observe e note muito bem que isto é mentira e é engano. O principal objetivo e o nosso dever é pregar o Evangelho verdadeiro, como ele é, claro e objetivo, plano da salvação. Esse é o ID, e não promessas terrenas, porque o mais difícil, o que era impossível para nós, o nosso Salvador realizou e conquistou no alto do Calvário e nos deu oportunidade de salvação. Isso é o principal, isso é o mais importante. E depois devemos viver e dedicar nossa vida pela causa de Cristo. Unicamente isso, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, segundo a vontade dele, a medida dele, com a balança dele, serão acrescentadas. Isto é o Evangelho verdadeiro e não enganações desses covardes que não pregam a verdade na mídia e só enchem o povo de falsas promessas, promessas terrenas, sem falar do plano celestial. Vamos em frente aprendendo e que tem muito mais ainda para todos nós
atentos e observando sempre com um olho nas Escrituras e o outro olho nos sinais. Vamos em frente e ainda mais, veja, também não pregam sobre o governo do anticristo, não pregam sobre a grande tribulação, também não pregam sobre o que vai acontecer com a enganação e manipulação da mídia e dos que trabalham para os senhores do mundo, usando o argumento de nova ordem mundial. E quem conhece as Escrituras, quem conhece as profecias, sabe do que eles estão falando e para que eles estão trabalhando. Mas esses enganadores da TV, falsos pastores, falsos apóstolos, missionários, só querem o dinheiro, só querem a mamon, só querem o ouro, a prata, a fama, e não pregam a verdade, não ensinam as pessoas e as preparam para o que está por vir, porque vem aí, não é possível parar o cumprimento das profecias, todas elas vão se cumprir uma a uma, e nós estamos nesse sentido na reta final, na hora final. Aproxima-se o arrebatamento, aproxima-se a guerra do Armagedon, aproxima-se o milênio, aproxima-se a grande tribulação, aproxima essas realidades proferidas pela palavra de Deus, que não pode ser voltada atrás, não pode cair por terra. E eles não ensinam as pessoas, não esclarecem as pessoas acerca disso. Por que, pastor Lindomar? Porque isso não dá ibope, isso não dá lucro, isso não traz as multidões para ficar sob a manipulação deles e enchê-los mais e mais de dinheiro, comprando as suas falsas promessas, os objetos ungidos, as suas propostas enganadoras, fantasiosas. Mas Deus tem levantado pessoas com coragem para pregar a verdade e esclarecer. Estejamos atentos fazendo a nossa... Vigia, vigia, meu irmão, todos um olho atento na Escritura, Novo Testamento, a Nova Aliança e nos sinais. E muito cuidado para não ser uma vítima e viver de aparência, de hipocrisia, com esses que estão dizendo que basta tu ir ao templo, que basta tu viver e ter uma aparência ali com eles, de nascido de novo, e sem ter frutos, como disse o nosso Salvador, Mateus 7, versículo 20, que é preciso se conhecer e fazer conhecido pelos frutos. Que frutos são esses, pastor Lindomar? Frutos que confira com o Evangelho, que confira com a Nova Aliança, que viva de acordo com o que está escrito no Novo Testamento. Verdadeiramente, quem odiava não odeia mais, agora ama. Quem julgava pela aparência e ficava acusando as pessoas pelo que come, pelo que bebe, por carne de porco, por sábado, por questão de doar sangue, enganos do sistema religioso, agora não faz mais isso. Deixa o julgamento para Deus, observa os frutos e ali vive com a mão estendida para ajudar todos quantos precisarem. E diz que salvação é por graça, nós não merecemos, não é por obras, não é porque nós fazemos, não é pela roupa que vestimos, não é pelo cabelo, não é pelo que come e bebe, não, isso é mentira, é engano do sistema diabólico religioso. A salvação é um favor não merecido, como está escrito no Novo Testamento, dada por Deus através de Cristo. Isso sim é a verdade. Então note bem e observe, vá marcando aí. Salvação verdadeira, clara, legítima, é por graça. Graça significa favor não merecido. Então vamos em frente, pregando o Evangelho verdadeiro. E todos que estão me ouvindo aqui, ou através do serviço de som, ou através das gravações, ou através das rádios, ou através dos CDs, da internet, pendrive, DVD, celulares e assim por diante, onde estará sendo divulgado e repassado nesse momento, e continuaremos fazendo isso, e todos que têm compromisso com a causa verdadeira do Evangelho, todos que são cristãos verdadeiros, não só crentes religiosos hipócritas mascarados, mas cristãos verdadeiros, imitadores de Cristo, vão repassar essa mensagem, vão repassar a muitos e muitos, e vão também pregar, fazer a tua parte. Faça a tua parte. O que o nosso Salvador vai perguntar um dia é: o que tu fez? Qual é a sua obra em favor da causa? Não é o que os outros dizem. Não é só manter aparência no sistema religioso, nos templos. Não. É fazer a sua parte. Então todos aqui estão convidados a vir receber o nosso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, como o único Salvador. Confesse Ele publicamente aqui, ou onde tu estiver, como está em Mateus 10, versículo 32 a seguir. Aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Porém, aquele que me negar, eu negarei
naquele dia. Então a palavra está lançada. Venha, como te estiver. Não se preocupe com a aparência dos líderes enganadores, aqueles crentões hipócritas mascarados, falsos pastores também, falsos apóstolos, que só querem viver de aparência e quer dizer que tu só pode nascer de novo se viver de acordo com a aparência deles, usar a barba igual a deles, usar o cabelo igual, a roupa, etc. Mentira, engano de Belial usando o sistema religioso, esses hipócritas mascarados. A verdade é, venha para Cristo como tu estiver. E a partir desse momento que tu renovar a sua aliança com Ele, leia o Evangelho em primeiro lugar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, quando o Evangelho estiver dentro de ti, tu já souber ele, conhecer o que Cristo está ensinando. Viva de acordo com o que ele está ensinando ali. Tu vai ver que é muito diferente do que o sistema religioso hipócrita fala pelos seus líderes e por repetidores, membros dessas religiões, do sistema religioso, que não conhecem nada da Escritura e fica repetindo o que seus líderes religiosos falam. Ah, fulano disse isso, fulano disse aquilo, ou às vezes diz, a palavra de Deus diz assim, é mentira. Ele nem leu, ele nem conferiu, não diz assim nada, é mentira. Ele ouviu um enganador religioso com título de pastor, apóstolo, de qualquer um líder religioso que usa esses títulos sem ter compromisso com a causa, ele ouviu ele dizendo e está repetindo sem conferir. Então observe que a partir do seu compromisso, conheça o Evangelho, viva de acordo com o que o Evangelho está dizendo. Tu vai ver a sua vida melhorar como ser humano. Tu vai ver a sua vida melhorar em paz e conexão e comunhão com Deus. Tu vai ver a sua vida melhorar com a sua rotina, as pessoas que tu relaciona, porque tu será uma nova criatura de acordo com a palavra de Cristo no Evangelho. Depois que aprendeu o Evangelho, já estiver de acordo com o que está escrito, conheça todo o Novo Testamento, que vai te dar instruções, ensinamento para todas as áreas da vida, e tu também será mais um que estará trabalhando a causa do Evangelho verdadeiro, um servo de Deus, uma serva de Deus verdadeira. Aí sim, tu poderás ser um obreiro, uma obreira, um missionário, um pregador, um pastor, um servo de Deus verdadeiramente legítimo de acordo com a palavra. Não seja um enganado mais. Todos aqui têm essa oportunidade. Não viva de aparência. E não seja só mais um crítico hipócrita, como eu já fui um dia. Ficar apenas criticando e dizer, eu saí de lá, mas agora eu não vou voltar para lá nunca mais. Não seja um hipócrita desse, mascarado também, que é outro tipo de engano. Ficar só de longe jogando pedra e criticando e mostrando os erros do sistema religioso. Isso não vai adiantar nada. A sua parte precisa ser feita, meu irmão. A parte precisa ser feita, minha irmã. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Ficar só de longe, criticando, jogando pedra, falando os erros dos pastores, dos pregadores, dos irmãos e irmãs que estão agindo e declarando-se, fazendo parte da causa e tu não fazer nada, não adianta, você é pior do que eles. Você é um hipócrita. Tu, minha irmã, é um hipócrita mascarada, pior do que eles. Criticar, tu tem direito de criticar de maneira legítima. Quando tu critica, mostra os erros, as falhas pelos frutos, os conhecereis, está escrito. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, mas porém, faça a sua parte, porque é por essa parte que nós seremos julgados, eu e tu, independente se é pastor como eu, independente se é servo de Deus, sem nenhum cargo na obra, na causa. Faça a tua parte. Não adianta só ficar criticando. Não adianta tu ter sido um obreiro, um pastor, alguém, um irmão, uma irmã, que viu os erros no nosso meio, saiu e agora só fica de longe criticando, usando a máscara da hipocrisia, escondendo atrás do seu ego, da sua soberba, e dizendo, eu não vou fazer parte desse grupo, tem muito erro, tem muito hipócrita, tem muito ladrão, tem muito mascarado, tem muita mulher hipócrita, tem muita serpente, tem muito... É verdade, tem mesmo. No nosso meio tem. No geral, tem sim. Porém, não justifica a sua covardia. Covarde, não seja um homem covarde. Não seja uma mulher covarde, porque os covardes vão para o inferno. Faça a sua parte. Quer criticar? Pode criticar. Mostra os frutos erros, mas faça a sua parte. Combata o bom combate. Reaja. Congregue também. Tenha brilho na sua cara. Tenha compromisso e coragem. Não seja hipócrita mascarado e não seja covarde. Tenha coragem de congregar, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã, de congregar, de achar um lugar que tem compromisso com a causa verdadeira e reaja e diga, tem erro, tem engano, tem mercenário, tem pastor lobo, tem, mas eu estou fazendo a minha parte, estou combatendo o bom combate, como disse o apóstolo Paulo, eu estou perseverando até o fim, eu não sou enganador, covarde, hipócrita, nem uma mulher covarde, hipócrita, que fica só de longe jogando pedra e criticando. Não, de jeito nenhum. Eu tenho amor pela causa, eu tenho compromisso com Cristo, eu vou continuar falando
dos erros, dos enganos, da hipocrisia, de tudo, porém, eu vou também fazer a minha parte e vou combater. Não vou ficar quieto, não vou ficar parado, covarde de longe. Não. Eu vou fazer a minha parte. Faça também a sua parte, porque um dia nós teremos que dar conta, cada um de nós, da nossa parte. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. E eu convido a todos que quiserem receber o nosso Salvador verdadeiramente, não segundo nenhum sistema religioso, evangélico, católico, espírita, nenhum, mas segundo o evangelho, cristão verdadeiro, imitador de Cristo, como está escrito, como está em Atos, que foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão no original, alguém que imita a Cristo, alguém que está comprometido com a causa, anunciando, vivendo de acordo com o que está no Evangelho no Novo Testamento. Venham todos que desejarem. Pode me procurar também, se tu estiver constrangido aqui agora, em público. Mas venha ao terminar e encerrar, pode me procurar. Estaremos orando por ti. E tu que está ouvindo agora, nesse momento, através de todos os meios de comunicações, rádio, CD, internet, entre outros, que quer receber o Evangelho verdadeiro, ore comigo agora e confesse-se diante de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesta hora agradecidos pela Tua palavra verdadeira, revelada através de Cristo, à humanidade, a todos, aos gentios, a todos. Receba essa vida que nesta hora está orando e se apresentando a Ti, reconciliando com o Senhor, Te recebendo como Salvador. Aqui em todos os lugares do mundo, quem está ouvindo através da internet, quem está ouvindo através das rádios, quem está ouvindo através dos CDs que ganha gratuitamente, porque nós não vendemos a Sua palavra, não somos mercenários enganadores. Nós não vendemos as pregações. Nós damos de graça porque nós recebemos de graça. Nós doamos como o Senhor levantado gente para doar. Por graça, por amor à causa e gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Receba essa vida, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça. Restaura essa vida. Receba esse obreiro que um dia caiu, foi derrubado por enganadores hipócritas, mercenários do nosso meio. Receba essa irmã, receba essa prostituta. Receba esse homossexual. Receba esse drogado, receba esse pecador. Receba esse hipócrita, enganador, falso, mentiroso, que até aqui era hipócrita, o pior raça de ser humano. Transforme essas vidas, transforme todos. Até os hipócritas o Senhor transforma, até os religiosos, mercenários, fariseus, legalistas o Senhor transforma e restaura. Restaura essas vidas agora em nome de Jesus. E nos fortaleça cada um de nós que somos pecadores, limitados, dependentes de Ti. E nos dirige na Sua graça, no Seu amor. E nos guarde na perseverança do Evangelho. E renova em nós o Seu amor verdadeiro, para continuarmos cumprindo o ídolo de Cristo, como aqui e durante toda a nossa vida. E nós vivermos uns com os outros em união, em amor, estendendo a mão, anunciando o Evangelho verdadeiro, como ele é, sem aparência, sem enganação do que come e do que bebe, sem carne de porco engano, sem sábado do engano, sem engano da testemunha de Jeová maligna, que não pode doar sangue e deixar a vida morrer, e sendo que Cristo doou sangue por nós. Ó Senhor, todos nós, nos guarde, nos liberte cada dia mais, nos descontamine do sistema religioso e faça em nós revelar e nascer cada dia mais o Evangelho verdadeiro, para que possamos ser luz do mundo e sal da terra. Em o nome de Jesus, eu lhe agradeço. Guarde cada um dos nossos irmãos que estão no bom combate, na comunidade Deus Vivo e em todos os lugares do mundo onde há grupos, congregações, pessoas sinceras, servindo a Deus verdadeiramente, sem esperar lucro financeiro, sem se associar com político, sem se vender a teologia diabólica da prosperidade, mas pregando o Evangelho simples e verdadeiro como ele é. A verdade real, sincera, como está no Novo Testamento. Muito obrigado, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo nos guarde no amor de Deus, hoje e sempre. Amém. E amém. Quem quiser falar conosco mais vezes, fazer contato, estamos no Facebook, nossa página Pastor Lindomar Santos no Facebook. Também estamos no Orkut, Pastor Lindomar Santos e Missionária Márcia Meire. Também outra página, Missionária Márcia Meire e Pastor Lindomar Santos. Também estamos no e-mail pastorlindomarsantos@hotmail.com. Também no canal do YouTube, mais centenas de pregações, estudos bíblicos. Ali poderá te ajudar muito e ajudar muitos. O nome do canal no YouTube, nossa página, Pregador Lindomar Santos. Está lá gratuitamente para tu ouvir, fazer os downloads, tudo grátis, tudo gratuito.
Deus em Cristo abençoe a todos. Também pode falar conosco através do telefone 62 8408 9023. Também 8162-2440. Um grande abraço do teu amigo, servo de Deus, pastor Lindomar Santos. Até a próxima. Amém e amém.